Está entrando no ar. Debate Nova Estação. Realização Rádio Nova Estação. Uma emissora da Associação Cristã de Comunicação. Muito bom dia, você que ligou o seu rádio agora. São 9h06, horário brasileiro de verão ainda. Estamos na sexta-feira, dia 10 de fevereiro. E hoje, mais um debate. Hoje o tema, quem foi Jesus? É o tema de hoje. A produção é de Reina Noronha. Já está aqui conosco pastor Enoque de Castro Pereira. Ele é da Igreja Metodista Wesleyana de Maruípe, aqui em Vitória, e também presidente da Associação de Pastores Evangélicos aqui de Vitória. Pastor Enoque, bom revê-lo, a paz e muito bom dia. Bom dia, Samuel, prazer revê-lo, estar aqui também na Rádio Nova Estação e falar sobre um tema tão importante como esse, sobre Jesus. Então estaremos aqui, temos certeza que todos seremos abençoados. Que Deus nos abençoe, também aos outros que estão a caminho para participar desse debate. Muito bem, estamos aguardando pastores Eduardo Gomes e também Luciano Estevan, tá bom? Você fica aí sintonizado conosco, já pode não só ficar sintonizado, mas já começar a ligar e fazer a sua pergunta, a sua dúvida que você tem. Você pode ligar 3322-1250, é o telefone. A Laís vai atender você, vai passar a sua pergunta e a sua opinião, a sua sugestão com relação ao nosso tema, quem foi Jesus? O nosso endereço eletrônico, falecom@radionovaestação.com.br. Se você perguntar a alguém quem é Jesus, a resposta mais provável de se ouvir é: Jesus é o Filho de Deus. Mais provável. Mas, por mais que essa resposta diga tudo, é ainda muito resumida para que a mente humana possa compreender a dimensão de quem realmente foi Jesus. Deus e homem, sem pecado algum. Jesus Cristo tem todo o seu ministério retratado na Bíblia, mas não toda a sua vida. Então, como podemos conhecê-lo? Como saber quem realmente foi Jesus? Agora, para o pastor Enoque, a pergunta pessoal: quem é Jesus para o pastor Enoque? É muito simples a gente responder. Um pouquinho mais próximo, pastor, por favor, do microfone. É muito comum, diria, as pessoas responderem que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós temos que entender que Jesus, ele é o próprio Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que se fez homem, que habitou no meio de nós e que veio exatamente fazer tudo aquilo que Adão não fez. A Bíblia diz que Deus deu uma incumbência a Adão, e Adão, na maratona da vida, botou todo mundo a perder. Então existem os filhos de Adão, que são aqueles que fazem a vontade do mundo, estão envolvidos exatamente em todo o sistema mundano. São os filhos de Adão, porque Adão, ele não fez a vontade de Deus. E a Bíblia diz que vindo o último, não o segundo, porque não haverá o terceiro, o último Adão, sendo Jesus, e fazendo toda a vontade de Deus, ele abriu um novo e vivo caminho, uma nova maratona, vamos dizer assim, onde alguns deixam de correr atrás de Adão e passam agora a correr atrás de Jesus. Então Jesus não é simplesmente um homem como qualquer um outro homem, mas ele é 100% homem e 100% Deus. E aqui está o grande mistério, e nós podemos, assim, no desenrolar do debate, até olharmos bem como é que isso funciona e o porquê disso. Agora, pastor Enoque, muitas pessoas, algumas pessoas, ou muitas, se nós não temos aí como mensurar, não é, esse percentual, lembram de Jesus apenas como menino na manjedoura, né? Jesus como um menino, mas não como o pastor bem colocou. Jesus é Deus 100%, não é divino 100%, Deus 100% homem. Muitas pessoas lembram de Jesus só aquele menino inocente, não aquela criança. Isso pode ser ruim a pessoa pensar só assim, não pensar em Jesus no seu ministério como Deus, pastor Enoque? Com certeza, porque se nós olhamos Jesus somente como homem, existe uma teoria de Mendel que diz que nós somos produtos dos nossos progenitores, ou seja, eu carrego na minha carga genética, por exemplo,
é característica do meu pai e da minha mãe. Então, a palavra de Deus diz que, havendo o homem pecado, se afastado de Deus, todos se fizeram inúteis juntamente, e não haveria condição de nenhum homem conseguir salvar homem algum. Então é por isso que aqui nós deixamos bem claro a condição de que nós entendemos, e aí fica até uma explicação melhor, porque tem pessoas que não entendem o nosso posicionamento. Por exemplo, não existe pastor Enoque, não existe Paulo, não existe Pedro, não existe nenhum homem que pudesse salvar alguém. Então, sendo nessa combinação que eu falei de Mendel, nós, produto dos nossos progenitores, nós vemos que Jesus, ele não poderia ser um produto de Maria e José, senão ele seria na soma Maria e José, produto. Maria, homem da raça humana, José, homem da raça humana, produto. Jesus, homem somente da raça humana. Se também Jesus fosse filho de Deus com uma deusa, seria Deus, mais deusa, Deus, produto, um Deus. Estaria o Deus para lá e o homem para cá, perdido do mesmo jeito. Então, por isso que nós entendemos claramente que Jesus, ele é filho de Deus e ao mesmo tempo ele é da raça humana, nascido de Maria. Então nós entendemos aqui o que? Ele, com a sua parte divina, ele toca a Deus, com a sua parte humana ele nos toca. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Então entendemos que aquele Jesus da manjedoura, aquele menininho, etc. tal, seria completamente errado. Ele é sim, porque a Bíblia diz que ele veio exatamente trazendo em si todos os atributos da divindade, apesar de ter se esvaziado, não querer usá-la, tudo isso aí. Conosco o pastor Eduardo Gomes, Igreja Assembleia de Deus, em Manuel Plaza, na Serra. Eduardo, bom revê-lo, a paz do Senhor. Muito bom dia, Eduardo. A paz do Senhor, é um privilégio, um prazer revê-lo também. Estar aqui ao lado do pastor Enoque, nosso amado, e principalmente estar aqui para servir o ouvinte com a palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja em cada família, em cada lar, nesta manhã, em nome de Jesus. Pastor Eduardo, a mesma pergunta que eu fiz ao pastor Enoque: quem é Jesus para o Senhor? Jesus é a resposta de Deus, já preparada antes da fundação do mundo, dos séculos, para que nós um dia pudéssemos estar eternamente com o Senhor Deus. A importância de Jesus estaria em 1 João 5, 11 e 12, que diz que a vida eterna é esta, que Deus nos deu o seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus não é apenas um caminho. João 14, 6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, a ponto de Atos 4,12 revelar que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Em João 1,14, quando diz que o verbo se fez carne, aí torna-se visível à humanidade o projeto de Deus em Jesus. Não que foi um projeto baseado nos problemas dos homens, mas de acordo com Efésios 1, 4 a 6, antes da fundação do mundo já estava preparado. Então Jesus é o Salvador, Jesus é eterno, não foi criado por Deus, ele é Deus. Jesus permanece para sempre, Jesus reina e ele voltará para buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, se ele voltar enquanto vivermos. Se já tivermos morrido, seremos ressuscitados por ele e encontraremos também com o Senhor. Agora existem pessoas, nós contemplamos pessoas que até reconhecem, acreditam, não é? Assim, não, Jesus é bom, Jesus, creem que Jesus é o Salvador, mas não tem Jesus como o Senhor de suas vidas, ou seja, não estão praticando os ensinamentos de Jesus. As pessoas que apenas têm Jesus como Salvador, corre algum risco, pastor Enoque? Entendeu a pergunta? As pessoas têm Jesus como Salvador, mas de alguma maneira não tem como seu Senhor, ou seja, não faz a vontade, do seu Senhor, não quer entrar como servo do Senhor, não seguindo os seus ensinamentos, que são ensinamentos que estão pautados na palavra de Deus. Pastor Enoque. No Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto o que de antemão conheceu também o predestinou a fim
de que ele seja o primogênito entre uma família de muitos irmãos. Então o que nós podemos ver? O propósito eterno de Deus. Quando Deus pensou em criar o homem, Ele não pensou em salvar o homem. Estou criando um homem, mas eu não vejo a hora de poder salvar esse homem. Por quê? Porque ele seria simplesmente cúmplice da queda do homem. Então primeiro eu tenho que fazer o homem cair, estou torcendo para o homem cair, para depois então poder salvá-lo. Então na realidade o grande desejo do coração de Deus, o propósito eterno de Deus, quando Ele criou o homem, era de ter uma família de muitos filhos, que pudesse obedecê-lo, segui-lo, honrá-lo. Que não houvesse ruptura, que não houvesse separação. Que não houvesse... Exatamente. Então na realidade, a queda do homem fez com que automaticamente Deus providenciasse um meio de salvação, que já estava, lógico, na sua onisciência, proposto desde a fundação do mundo. Então o que nós podemos entender, porque é o grande mistério da onisciência e tal, e aí entra debates infindos, né, que nem a teologia consegue resolver muito bem essa questão, do porquê, etc, por que Deus permitiu o homem cair, aí entra livre-arbítrio e vontade, e por aí vai, que seria outro assunto. Mas nós podemos ver aqui o seguinte: nessa questão, por exemplo, nós vemos que a salvação não era o propósito eterno de Deus, mas ela hoje é o meio para alcançar o propósito. Então não tem como alcançar o propósito de Deus se não houver salvação. Então ela é muito importante, ela é fundamental, porque uma vez o homem caindo, se destituindo do reino de Deus, Deus providenciou um meio de resgate desse homem através de Cristo Jesus, do Verbo que se fez carne, para que nos reconciliasse a Ele, e nele, por exemplo, fôssemos feitos justiça de Deus, a justiça que cairia sobre nós, com as nossas falhas, com tudo que fizemos, que ferimos a Deus, deveríamos ser condenados. A Bíblia diz que todo mundo virou cebola podre, um saco de batata podre, onde uma batata podre estragou todas as demais. Então não tem nenhum gostosinho, bonzinho, ninguém é salvo por mérito, nós sabemos disso. Aí veio Jesus, fez toda a vontade de Deus, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, próprio Deus manifestado, abriu esse novo e vivo caminho e nos resgatou e nos reconciliou com Deus. Então aí nós podemos ver o quê? Uma coisa que é bom deixar bem claro: a salvação ela é muito importante, mas ela não foi o grande propósito de Deus, o grande desejo de Deus. Então hoje Deus vinda de Jesus, o único propósito foi a salvação. Na vinda de Jesus foi a reconciliação. Jesus nos salvou, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o que acontece? Qual é a grande crise da igreja hoje? Nós temos um número imenso de pessoas que estão nos arraiais cristãos, mas que as igrejas não estão trabalhando intensamente, colocando como padrão a vida de Jesus. Você tem que ter a vida de Jesus. E a pessoa muitas vezes acha que já estou salvo, agora uma vez salvo eu vou para o céu e eu posso viver de qualquer maneira. Não existe isso. O Senhor nos salvou, porque a palavra salvação ela tem 3 significados no grego. Eu vou falar sobre 2 rapidinho aqui. Sotero, por exemplo, quem nasce na Bahia, em Salvador, é soteropolitano, né? Sotero é a palavra salvação, certo? E tem uma outra palavra que não me lembro agora na memória, talvez o pastor me ajude aqui, que fala sobre a salvação de nós mesmos. Então existe a salvação, que é a salvação do fogo do inferno, aquela salvação, porque a Bíblia diz que nós estamos ainda desenvolvendo a nossa salvação. Então tem muita gente que entregou a vida a Jesus, recebeu o Senhor, reconhece que Ele é Filho de Deus, se batizou, mas ainda tem muitos problemas, e Deus está trabalhando na nossa vida para que nós sejamos semelhantes a Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e esse é o grande propósito eterno de Deus. Muito bem, pastor Eduardo Gomes, Jesus, Cristo era meio a meio, ou era 100%, humano e divino, ou isso variava de acordo com a situação? Exemplos, o casamento em Caná, quando ele expulsou vendedores do templo, a tentação no deserto, quando ele teve sede e pediu água no poço de Jacó, quando pediu a Deus que passasse dele o cálice da crucificação, não é? Essa é a pergunta. Como é que é Jesus 100% homem, 100% Deus? A encarnação, o que é encarnação? Como? Para quê? Glória a Jesus por essa pergunta, pois os ouvintes poderão, junto conosco aqui, beber do manancial da palavra eterna.
A teologia muito se confunde e muito confunde a partir dessas dificuldades de se compreender a revelação pela ótica do leitor. Não é que a teologia está errada, mas as diversas e múltiplas teologias fazem-se errar quando querem ler a Bíblia através de alguém. A Bíblia deve ser lida por ela própria, e investigada por ela própria, e amada e conhecida por ela própria. Por exemplo, João 4 diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então aí eu tenho 3 pressupostos aí fundamentais. Primeiro, ele tornou-se algo que não era, fez-se carne. Ele não era carne, não veio da carne, fez-se carne. Segundo, viveu entre os homens. Esse habitar no grego aí é tomar forma de vida em sociedade. Então, segundo pressuposto fundamental, ele primeiro tornou-se o que não era. Segundo, viveu entre os quais não vivia antes. E em terceiro, vimos a sua glória. Então, revelou-se, tornou-se conhecido. Vamos a Filipenses 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ter igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus aniquilou-se. Aniquilou o quê? Ele aniquilou o quê para ser carne? A divindade. Não em si, não a natureza divina, mas, por exemplo, onisciência, onipresença. Deus é onipresente. Jesus era onipresente no seu corpo carnal? Obviamente que não. Um dos atributos da divindade, autossustentação. Ele precisava de oxigênio, ele precisava de alimento, precisava de água. Ele não era autossustentador de si mesmo, porque estava num corpo orgânico e limitado, portanto, os outros seres humanos, às intempéries da vida comum. Então ele não tinha já ali onipresença, não tinha já ali o poder eterno de autossustentar-se. Todavia, vemos o ministério de Jesus repleto de dons espirituais, de dons do Espírito Santo. É por obra do Espírito Santo que Jesus operava curas, os dons de curar que a igreja precisa desenvolver e buscar, dom de profecia, as línguas estranhas, a interpretação de línguas, os trabalhos espirituais cheios da glória de Deus precisam ser buscados na igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 2. Anote na sua Bíblia agora e leia, por favor, a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Jesus manifestava a sua glória e disse que nós a manifestaremos mais do que ele manifestou. Observe, Jesus não mentiu quando disse: na verdade vos digo, aquele que crer em mim fará as obras que eu fiz e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Versículo 12 do capítulo 14 de João. E ele chega no versículo 16 e diz assim: eu vos rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador é o que estava com ele, ajudando e fortalecendo a sua vida. A natureza de Jesus, 100% divina. Atributos divinos, ele aniquilou-se. Para quê? Para me amar, para me salvar, para me transformar na nova criatura, para perdoar os meus pecados. Eu, o maior dos pecadores, o maior e o mais necessitado de todos os pecadores. E ele amou-me de uma forma tão infinita que foi capaz de negar atributos de divino para se tornar homem finito e limitado, sem perder a sua natureza. Era uma natureza 100% divina, como o nosso pastor tão sabiamente aqui já explicitou, ao lado da sua humanidade, que também era 100%. Todavia, atributos divinos foram despojados pelo próprio Senhor, a ponto dele falar em João 10, 18, que ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele deu por amor. Não é vão a mensagem que diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só para concluir, irmão Samuel, o poder de Jesus se fazer homem, ele é um ato de amor tão grande quanto a cruz. Porque nós viemos do pecado, nós viemos do mundo, das trevas, da corrupção, e Jesus não.
Jesus deixou a perfeição, deixou a glória, e não deixou para tentar fazer pelas metades, não. João 6,38 está escrito: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Marcos 10,45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quem era esse Filho do Homem? Quem era? Colossenses 1:16 e 17. Pastor Enoque podia nos abençoar com essa leitura, só para o leitor acompanhar? Antes da leitura, Eduardo, 16 e 17. Sobre a pergunta que eu fiz ao pastor Enoque, eu faço para você: pessoas que têm Jesus como Salvador, mas acabam não querendo ser servos desse Senhor. O que pode implicar para essa pessoa? Se o pastor Enoque fizer a leitura, eu fecho com João 14:23, aí a gente acha a sua resposta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! E sendo muito mais do que isso, porque a revelação ainda também é limitada em virtude de ter sido passado por um profeta, muito mais do que isso, ele se fez homem, adoecer, fome, sede, medo, tristeza, tudo por amor de mim. E entrando na questão da salvação, irmão Samuel, não é salvo quem não obedece. A palavra é clara. Os sistemas teológicos podem lotar as igrejas, mas o céu só pela palavra, só pelo Evangelho de Jesus Cristo. João 14:23 tem um versículo que diz assim, eu gosto muito desse versículo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sabe o que diz o 37? Todavia minha palavra não entra em vós. Então, quando a palavra não entra na pessoa, ele troca de roupa, ele troca de igreja, ele troca de hábitos, ele para de fumar, ele para de beber, ele se segura com a mulher só, ele dá seus pulinhos, mas ele não consegue ser gerado por Deus para viver a vida de Deus, e aí não consegue a salvação, porque a salvação é resultado da palavra de Deus transformando o homem. Se ele não a obedece, ele tem uma boa religião e um excelente líder que o convencerá que está salvo, mas ele não vai poder obedecer 1 Pedro 1,23, que diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível da falibilidade humana, mas da semente incorruptível das Escrituras. Para quê? Para que possamos ser feitos filhos de Deus. Amém. Pastor Enoque, na cruz Cristo lhe perguntou: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento o pastor Enoque, ele assumiu aqui todo o pecado da humanidade. Houve trevas na terra, diz a palavra de Deus. Nesse momento ali ele foi totalmente humano, pastor Enoque? Bem, essa passagem era tremenda, e eu gostaria de dar uma palavra que, aliás, eu sempre gosto de dar essa palavra quando falo sobre esse assunto. Quando Jesus pegou o cálice, tem muita gente que achou que Jesus pegou o cálice porque estava com medo de morrer, estava vendo os pregos que seriam pregados na sua mão, nas suas mãos, nos seus pés. Isso não aconteceu? Na sua cabeça uma coroa de espinho. Não, Jesus ele veio determinado a morrer por nós. Mas quando Jesus olhou dentro do cálice, pecado, porque a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele olhou dentro daquele cálice, adultério, roubo, mentira, políticos evangélicos fazendo coisas que não devem, sei lá, seja lá o que for, um monte de besteira, pastores não fazendo seu ministério como devem, olhando mais o que as ovelhas têm do que propriamente a vida de Cristo, a alma, por aí afora. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Quando ele olhou toda aquela imundície nossa, minha, do Enoque, de todos nós, ele olhou aquilo e falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Agora, deixa eu explicar um negócio aqui interessante. Lá no Instituto Butantan, quando alguém quer fazer um antiveneno de cobra, ele pega um veneno de uma cascavel, por exemplo, aqui vão pegar uma cobra nossa, aqui, uma jararaca, leva lá no Instituto Butantan e aplica em dosagens pequenas no animal, no cavalo, aquele veneno da cobra. E no sangue daquele animal, do cavalo, vendo aquele
elemento tóxico entrando no seu organismo, os anticorpos são formados através dos leucócitos, dos glóbulos brancos, do combate intenso que há ali. Então aquele animal começa a formar no seu sangue um anticorpo, e o veneno da cobra vai fazendo no corpo do animal ser gerado um antiveneno da cobra. Em Romanos 8, capítulo 3, diz assim: visto que a lei estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado combateu o próprio pecado na sua carne. É um versículo assim, parece um trocadilho complicado, mas é fácil de entender. Aquilo que acontece lá no Instituto Butantan foi o que aconteceu com Jesus, quando ele pegou aquele cálice com veneno violento que levou toda a humanidade ao buraco, e ele falou: Pai, se possível, Pai, passe de mim esse cálice, eu nunca cometi pecado e vou ter que levar isso tudo agora em cima de mim. Não é prego na mão, não é coroa de espinho, nada. Quando ele sorveu, a terra tremeu, as potências se abalaram, os túmulos se abriram, corpos de pessoas que haviam morrido foram vistos andando em Jerusalém, mas no seu sangue foi gerado um antipecado. Então o que acontece hoje? Hoje aquele que tem Cristo Jesus, que não vive na prática do pecado, mas infelizmente nós ainda pecamos, que a Bíblia diz que aquele que disser que não comete pecado é mentiroso, porque nós pecamos. Seria o que? O pecado residente, pastor Enoque? A natureza adâmica é o pecado residente, mas não tem domínio sobre nós, é isso? Não pode nos dominar. Aquele que tem Jesus, não é isso? Aquele que tem Jesus. Por exemplo, no direito se fala sobre o crime doloso e o culposo. O crime doloso é o intencional, é maracutaia, esse é o doloso. Agora o culposo é caracterizado por imprudência, negligência, imperícia, omissão. Então olha como nós pecamos hoje culposamente, por imperícia, por omissão, porque a Bíblia diz que aquele que deixa de fazer o bem peca, e nós muitas vezes deixamos de fazer o bem, né? Deixamos de pregar o Evangelho sabendo que os anjos gostariam de fazer isso. Nós temos isso, temos a salvação, temos a vida de Cristo, deveriam de pregar incessantemente, e ficamos muitas vezes aí perdendo tempo em novela, um monte de coisa e tal. Então nós somos problemáticos. Mas o que acontece? O crime doloso não deve existir, não pode existir em nós. O doloso não, então você não é filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem peca é filho do diabo. Doloso então é arquitetado. É arquitetado, maquinado. Você arma, esse é doloso, meu amigo. Você não é filho de Deus não, você está se enganando a si próprio. Agora, a gente tem hora que tem que estar lá: Jesus, tem misericórdia. Chega para o irmão: irmão, me perdoe, irmão, misericórdia. Né? E outra coisa, a gente tem que ir 1000 vezes, se errar 1000 vezes, porque muita gente fala: eu não vou mais lá na frente que o pastor está chamando, não, porque já estão me achando até sem vergonha, já é a 100ª vez que eu vou lá na frente. Irmão, toda vez que você vai diante de Deus, Deus não fica fazendo igual a justiça, não, primário, não é mais primário, agora já foi, né? Deus não fica: lá vai o camarada, não. Toda vez que você vai diante de Deus verdadeiramente, é como se você nunca tivesse ido. Você pode ir 1000 vezes, porque você tem que ir mesmo. Eu acho que pecado tem que ser confessado e tem que ser restituído, inclusive. Se fez alguma coisa errada, tem que restituir, tem que se acertar. A igreja tem que viver a vida de Cristo. Então, só finalizando, o cálice que Jesus ali falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, era pecado, era nojeira, que fez o quê? Porque nós temos mesmo verdade que usamos. Por exemplo, a gente muitas vezes coloca no nosso carro assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia não diz isso não, só isso não. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Olha só, tem todo um condicionamento. Temos comunhão uns com os outros, olhamos no olho um do outro. E aí então, consequentemente, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não purifica de qualquer maneira, não. Supersticiosamente. Andando ou não andando, não, nada disso. Então, mas ele purifica. Então hoje, por exemplo, como eu vejo, assim, só resumindo, eu vejo o seguinte: eu tenho um vidrinho do antídoto comigo, eu tenho o sangue de Jesus. Então, Jesus, que maravilha. Isso é a minha maravilha. Por quê? Porque hoje eu me sinto garantido, salvo. Sei que se ele voltar, eu vou subir com ele, porque eu tenho certeza de que ele morreu por mim, que seu sangue, se eu ando na luz, me purifica de todo pecado. Agora, a Bíblia diz que aquele que anda na prática do pecado, aquele que tem o Senhor, aquele que tem o amor de Deus, será salvo da ira. Aquele que não tem a Jesus, que está ouvindo aí, que não entregou a vida a Jesus ainda,
A ira de Deus sobre ele permanece, ele ainda continua debaixo da justiça de Deus e não foi alcançado pela misericórdia. Só só acrescentando aqui, o versículo anterior ao citado, que o nosso pastor citou o versículo 7 do capítulo 1 João, o versículo 6 diz que se dissermos que temos comunhão com Jesus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso reforça a revelação de que não há salvação sem senhorio. Não é salvo aquele que não serve ao Senhor Jesus. E a salvação, ela é resultante da própria presença do domínio de Jesus no homem. Porque o domínio do pecado não pode deixar a salvação, mas o domínio de Jesus purificando nos dá a salvação. Temos que ir para o intervalo comercial. Deixar uma pergunta para o pastor Eduardo. No século passado, Eduardo, estudiosos em busca do Jesus histórico, aí vamos falar um pouquinho por que a Bíblia não retrata, não fala sobre a época de Jesus de 12 aos 30 anos, não é da infância, porque se existe um porquê para isso, mas no século passado estudiosos em busca de um Jesus histórico começaram a aceitar a ideia do mito, ou seja, a ideia de que os evangelhos são relatos mitológicos sobre Cristo, ou seja, lendas piedosas criadas em torno de uma figura histórica de Jesus pelos seus discípulos. Queria que o pastor falasse sobre isso após o nosso intervalo comercial. São 9h35, 9h35. São 9h40. Quem foi Jesus é o tema de hoje. Participam conosco o pastor Eduardo Gomes, da Assembleia de Deus em Manuel Plaza, na Serra, e pastor Enoque de Castro Pereira, Igreja Metodista Wesleyana de Maruípe, Vitória, e presidente da Associação de Pastores Evangélicos aqui de Vitória. Uma referência que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz: pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Versículo que se encontra em 1ª carta aos Coríntios 15, 22. Eduardo Gomes, pastor Eduardo Gomes, deixamos aqui uma colocação sobre alguns estudiosos dizendo que Jesus era apenas um mito, ou seja, sobre a pessoa de Cristo, eram lendas piedosas, essas pessoas que estão inculcando, e o pior de tudo, muitas pessoas acreditam nisso. E sobre isso o pastor fala um pouco, também o pastor Enoque, sobre essa janela que fica sobre a vida de Jesus Cristo, de 12 até o ministério. Eduardo. Bom, em relação ao que se predomina Jesus histórico, ao que se quer chamar Jesus histórico, muitas pessoas, até mesmo por uma deficiência no ensino fundamental e médio, associam história à narrativa. Nós, historiadores, não gostamos dessa definição de história. A história não é uma narrativa, muito menos uma literatura, muito menos um conjunto de fatos descritos ou estudados. História é aquilo que as realidades verificáveis cientificamente conseguem demonstrar. Então isso seria história. Por isso que fazer história não é contar uma história. Fazer história não é você descrever um fenômeno, é você investigar as realidades verificáveis do fenômeno proposto e aí então extrair das realidades os caminhos, as humanidades daquela situação. O que chama Jesus histórico? Hoje, a ignorância turva os olhos da razão, e por não conhecer as Sagradas Escrituras, os homens leem fantasias literárias do século I e II, que eram abundantes, e interpretam estas fantasias literárias como um documento histórico definitivo. Veja só, na literatura há traços históricos, mas a literatura não pode constituir-se um romance policial, um romance não pode constituir-se como prova documental. Ali há traços do cotidiano, como Machado de Assis, José de Alencar, Álvaro de Azevedo, contribuíram muito para a historicidade do Brasil, porque nas suas obras literárias haviam traços históricos importantíssimos. Assis, por exemplo, é inigualável para descrever o cotidiano da sociedade fluminense. Então isso é muito importante, mas a senhora não pode ser uma documentação científica do que era realmente o modus operandi da vida social brasileira do período. Assim sendo, as boas obras literárias do século I, as boas obras literárias do século II, também não podem
configurar-se como documentos científicos que vão determinar se Jesus era casado com Maria Madalena ou não, porque nós temos várias fantasias literárias colocando esposas ao lado de Jesus. Inclusive filmes, né, que relatam a paixão de Cristo, Jesus se insinuando. Há outros, por exemplo, outras construções, como Evangelho de Filipe, que não se sabe se é o Filipe ou se é outro, Evangelho de Pedro, Atos de Tecla, e outras construções literárias que colocam coisas na boca de Jesus, colocam situações, porque havia, querido ouvinte, naquela época, uma discussão muito forte sobre quem era Jesus. Nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus mostra em Atos capítulo 6 que Jerusalém estava cheia daquela doutrina, e uma doutrina que incomodava o poder religioso da época, uma doutrina que incomodava o poder político, porque o Império Romano tinha um problema com os cristãos. Os cristãos não glorificavam o imperador Maximus, eles não tinham Maximus Dei, eles não glorificavam o imperador como divino. Então eles constituíam, por isso, um grupo a ser reprimido. E então eu tenho que articular isso. Nós temos, por exemplo, Celso, que foi um dos grandes fantasistas do século II, em que uma das maiores obras documentadas da história da teologia patrística é exatamente o Contra Celso, que é um conjunto de respostas dadas a esse inquiridor que colocou Jesus como sendo um ser humano comum. Então isso não é privilégio do século XIX. O século XIX, no afã de criar um racionalismo da divindade, da religião, o que ele faz? O que Kaiser faz, o Demeter faz, o von Kutchen faz? Eles vão lá no século II compilar essas obras literárias fantasiosas para dizer que elas são história, que elas são a única história, e que por isso Jesus é um mito, por isso Jesus é diferente dos evangelhos. Na verdade, Satanás trabalha com a ignorância do homem para fazer dele escravo da sua ignorância. É por desconhecer as Escrituras que os homens confiam em falácias de outros homens. E eu gostaria de mencionar Colossenses capítulo 2, versículo 8 e João 5,39. Quando João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A gente dá muito valor até a vida eterna, mas não podemos esquecer que são as Escrituras que testificam quem é Jesus, o que Ele quer, o que Ele faz, a ponto, no versículo 40, ele dizer aos ouvintes, vós não quereis vir a mim para terdes vida. E aí vem Colossenses 2,8: tendes cuidado de que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias, sutilezas e corrupções do mundo. Então nós precisamos discernir muito bem o que é a palavra de Deus e o que é a fantasia religiosa de alguém. Porque as fantasias literárias, sem documentação científica, sem comprovação histórica, não conseguem sustentar-se diante do exame da Escritura. Por exemplo, só para você ter ideia, Nínive não existia até 1960. Nínive era um mito, até que a arqueologia vai lá e descobre Nínive. Então o tempo todo a palavra está na frente da capacidade do homem de encontrar as documentações necessárias. Inclusive isso é bom, porque isso mostra que o Evangelho precisa ser recebido por fé, precisa ser crido. Jesus não quer que ninguém se salve por medo do inferno, nem muito menos que alguém se salve porque Ele convenceu você, mas sim porque você o amou, porque você creu, e se creres, verás a glória de Deus. Pastor Enoque, esse intervalo, se é que podemos chamar de intervalo, não é, na vida de Jesus, ou pelo menos que a Bíblia não relata nas entrelinhas, como foi, né, a infância de Jesus quando criança, pré-adolescência, existiu ou existe um porquê, ou não é sine qua non interessante apenas ver Jesus no seu ministério como Salvador, Pastor Enoque? É interessante ouvir o pastor Eduardo Gomes, né? Eu ficaria aqui ouvindo horas, né? Uma pessoa culta, que eu acho que faz muita falta no nosso meio. Temos muitos homens cultos, mas é bom ter cada vez mais, né? Que nos explique, que nos oriente sobre também, porque muitas pessoas têm ideia de que o povo evangélico é um povo sem cultura e tal, e ao contrário, nós temos o Espírito de Deus. Temos hoje homens maravilhosos que podem nos explicar sobre história, sobre geografia, sobre tudo. Então eu vou abordar um pouco aqui a parte, vamos dizer, bíblica sobre o assunto. Ora, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que entender o seguinte: Jesus, sendo homem, ele foi homem mesmo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus diz: Jesus existe antes de todas as coisas. Então o que é que nós podemos ver? Jesus, quando veio, ele estava debaixo da lei. Eu tive há pouco tempo, agora em setembro, em Israel, pude conhecer, foi a primeira vez que fui a Israel, andar por todos aqueles lugares históricos. A cidade onde Jesus nasceu, ela tinha aproximadamente, na época, 200 e poucos habitantes, muito pequena, e ele foi criado em Nazaré, depois, a cidade um pouco maior. E nós podemos ver que toda essa história da época de Jesus, né, olhando esse ato que existe nesse período de tempo obscuro, né, que até alguns dizem que os essênios, né, várias doutrinas da época, fariseus, saduceus, essênicos, Jesus estava no meio dos essênicos e tal, porque eles eram rigorosos, seguiam rigorosamente a lei de Moisés, etc. Então tudo isso são apenas elucubrações, são apenas coisas que se dizem. Mas nós temos que entender a coisa pelo lado espiritual. Primeiro, Jesus, ele veio debaixo da lei. Deus não veio aqui para destruir a lei. Ele estava debaixo da lei, ele era judeu. Ele viveu todas as fases da humanidade. Ele foi neném, ele foi criança, ele foi adolescente. E ele, quando completou na idade de varão perfeito, 30 anos de idade, que era a idade judaica, quando o camarada estava completo como homem, então ali, cumprindo rigorosamente todas as fases da humanidade, 30 anos de idade, Jesus inicia seu ministério. Agora, Jesus tinha toda a sabedoria divina, plena comunhão com Deus. Agora viveu durante todo esse período como uma criança comum, simples. Viveu com adolescente, estudando a palavra. Estudando, fazendo lá provavelmente barquinhos, talvez, porque eu tive lá no Mar da Galileia, naquela região ali toda, ali havia construindo ali o seu pai adotivo, né? Soltando pipa, vamos dizer hoje, né? Vivendo a sua vida comum. Nós não vamos aqui ficar imaginando, vem cá, e Jesus está vivendo a sua vida comum, simples. Tanto é que quando houve a manifestação, o pessoal, mas não é esse aí o filho de José? Não é esse aí, aquele filho do carpinteiro? Filho do carpinteiro. Peraí, o que está acontecendo? Por quê? Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, né? Deus usou tudo para poder confundir esse mundo. Nasceu numa região pobre, né? Num lugar desprezível, pai adotivo, um carpinteiro, tudo isso para ser o nosso Senhor e ser o nosso Salvador. Então, eu creio que a Bíblia por si mesma, ela se explica, como falou o pastor, e que Jesus nesse período viveu uma vida muito normal, comum, simples, ali naquela região da Galileia. Pastor Eduardo, alguma colocação, né? Seguramente, como o Senhor Jesus tem falado através do pastor Enoque, e eu creio que esta manhã o Espírito de Deus em cada lar há de dar a você uma nova visão de Jesus, onde você não vai interpretar Jesus como alguém que só serve para te abençoar e te salvar, mas saber que Jesus é vivo e que você e eu somos Jesus de novo na terra, porque Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a libertação do pecado. Em relação a 12:30 de Jesus... Isso. O que ele fez durante 12 e 30 anos? Exatamente o que o nosso pastor, iluminado pelo Senhor Jesus, aqui nos trouxe. A normalíssima vida do interior do interior. Então, o interior, acho que de Jerusalém e do interior de Nazaré, a normalíssima vida, como o nosso irmão aqui expôs a escritura, de tão normal foi rejeitado. De tão normal ele foi rejeitado, porque não se via nele traços do Messias gloriosíssimo que se esperava na fantasia política judaica, porque a Bíblia nunca diz que ele seria o que esperavam que ele seria. Pelo contrário, as profecias do Antigo Testamento mostravam toda a sua pobreza, a sua humildade, a sua pequenez aos olhos dos homens, para que o recebessem, não os interessados cobiçosos de glória, mas os fiéis que amam sem querer nada em troca. No que tange a duas proposições acerca do 12:30, a primeira é de que ele estaria na Índia.
Acho importante mencionar esse fato, porque são argumentos que nossos filhos, ouvintes, vão escutar em algum lugar e devem estar preparados para dialogar com isso. De que ele estaria na Índia porque foi encontrado alguns pergaminhos com um certo nome Yoshua na mesma época e poderia ser Jesus. Ora, Yoshua é a mesma coisa, nós encontramos uma carta com o nome de José Santos no interior do Brasil. Que situação! Manuel em Portugal. Manuel em Portugal, José da Silva, Maria das Dores. Meu Deus eterno, como vai ser isso? Você provar que essa Maria é a tia. Então isso é muito questionável. O que nós podemos entender é que a mensagem de Jesus, ela é tão antípoda do que se ensina no hinduísmo, do que se ensina naquele plural de religiões que está ali no caldeirão indo-asiático, que não tem condição de Jesus concordar com aquilo. Ele também estava entre os essênios. Ora, os essênios tinham situações doutrinárias que Jesus condenou, que Jesus enfrentou, que Jesus não aceitou. Até comida que Jesus comia, eles condenavam. Então isso mostra que Jesus não estava entre eles, pois se estivesse, certamente no seu discurso haveria traços religiosos, políticos e sociais da comunidade essênica, e não há. Infelizmente o tempo não permite uma investigação mais precisa. Todavia eu gostaria de encerrar essa observação lembrando a todos os ouvintes que a cegueira intelectual e a dureza de coração vão trabalhar constantemente contra a palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra de Deus vence Satanás, então ele tem interesse que você se aparte dela. Segundo, porque a palavra de Deus purifica e faz de você o servo da verdade, então ele tem pânico que você a conheça. Por isso que eu quero deixar 2 versículos, um sobre cegueira e um sobre dureza, para que todos possam entender o que move as mentes desinformadas, as mentes inconstantes no pecado. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, a racionalidade, a capacidade cognitiva dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Efésios 4,18 está escrito: entenebrecidos no entendimento, quer dizer em trevas, separados da vida de Deus pela dureza do seu coração e pela ignorância que há neles acerca de Deus. Então eu gostaria que, antes de você abrir uma revista super interessante, que é uma revista tão fraca cientificamente, você soubesse que você está lendo o resultado de homens ignorantes acerca de Deus, de homens que não conhecem a Escritura e que não têm a hombridade de colocar 2 pontos de vista diferentes, de colocar apenas aquilo que lhes convém, apesar de que a banca de jornal não é subsídio científico para ninguém. Pastor Enoque, a palavra diz que Cristo ele foi tentado em tudo, mas o que foi esse tudo? Foi em tudo mesmo? Em tudo. A Bíblia diz que hoje ele, como nosso advogado, está diante de Deus e conhece tudo o que passamos. Quando você chega para Jesus, para Deus, e fala: Senhor, estou tendo esse problema, meu Deus, Jesus pode muito bem chegar: Pai, eu sei o que é isso aí, tal, porque eu estive lá e sei o que é isso aí. Tudo é tudo mesmo, o que você pensar. E é verdade, ele foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Eu queria também deixar claro uma coisa aqui, só para completar alguma coisa da fala anterior, que nós somos hoje pequenos cristos. A Igreja do Senhor não está resumida a uma estrutura denominacional. Depois da reforma, existem hoje 21 mil denominações no mundo. Por enquanto, né, pastor? 21 mil denominações no mundo, meu irmão. Se você não sabe, fique sabendo aproximadamente. Claro que o número não é exato, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós temos o quê? Nós temos no mundo pequenos Cristo, Jesuses, vamos botar assim, Cristos, pequenos Cristos que exalam o bom perfume do Senhor, são sal da terra, luz do mundo, e formam essa igreja que será levada. E portanto eu diria o seguinte: esse Jesus, se alguém está querendo saber historicamente isso ou aquilo, existe o Jesus histórico, ele é muito vago. Muita gente vai comemorar um dia histórico aí, como Natal, etc. tal. Você crê? Você chega para o camarada que está na prisão lá: você crê em Jesus? Creio. Aqui eu tenho um crucifixo aqui no pescoço, mas ele mata, rouba e tal. Então eu, por exemplo, creio que Pedro Álvares Cabral existiu. Eu nunca vi, não conheço ninguém da família de Pedro Álvares Cabral,
nada, mas eu creio firmemente, ninguém tira da minha cabeça que ele não existiu, porque a história me botou isso na cabeça. Então tem muita gente que crê em Jesus historicamente. Isso não vai resolver problema de ninguém, não vai te salvar coisíssima nenhuma. Eu creio, ele é bom, é jóia, Jesus é gente boa e tal. Não. Agora existe aqueles que foram transformados, tiveram uma experiência com Deus, foram marcados por esse Jesus que vive, como eu, como o pastor Eduardo, como você, Francisco, e outros mais. Então, esses que foram marcados, eles não têm que se explicar Jesus através de história, ou através de palavras, mas sim através da sua própria vida e através daquilo que o Espírito Santo de Deus fez nas suas vidas. Agora, Eduardo, rapidamente, o tempo está quase se esgotando, temos aqui 3 perguntas que são importantes. O pastor falou de Jesus histórico, aquele que foi transformado, né, que tem o Messias revelado pela Bíblia como Filho de Deus para salvar, é importante também ele conhecer o Jesus histórico narrado na Bíblia? É importante? O ser humano, ele é muito estrebista, né, irmão? E a gente tem até que estar todo o tempo lembrando isso, e louvo a Deus pelo seu cuidado. Só porque nós mostramos que a mentira está que há médicos que mentem, então nenhum médico serve, né? Advogados corrompidos, todos são ladrões. Não é assim. Os políticos, aí disse ninguém todos, não existe isso. Todos os políticos. Mas o senhor chegou num ponto mais difícil. Glória a Deus. Mas nós cremos no Senhor, no impossível. Aleluia. Até um sistema político corruptor como o nosso, porque não convém falar agora, não há tempo. Mas o sistema político brasileiro é corruptor. É corruptor. Isso aí, cientificamente, podemos explicar em outra. Seria um bom debate. Um excelente debate. Se a rádio tiver coragem de fazê-lo. Não político. Não estou falando do político. Estou falando de coisa muito pior. Muito pior. Que são as oligarquias políticas, o coronelismo pastoral e outras situações que vão corrompendo a vida pública brasileira, que não deveria ser assim, que o nosso povo merece coisa muito melhor. Bom, em relação à colocação, meu irmão, sim, a história são as pegadas. Às vezes inventadas, às vezes abertas, mas são as pegadas. E as pegadas nos fazem bem. É muito bom conhecer a matemática, é muito bom conhecer a geografia, é muito bom conhecer o que sou, de onde vim e para onde vou. É fundamental. O problema é quando as pessoas pegam o dedo e colocam no lugar da cabeça. Os traços históricos são dedos. Os seus dedos são úteis, meu irmão Samuel? Muito. Mas eles te comandam? Não. Essa é a resposta. É muito útil a historiografia, mas nunca nos comanda, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem pois o conhecerá. Muito bem, o que os pastores acharam do filme Paixão de Cristo, se assistiram? Foi um retrato fiel à palavra, mostrando o lado humano, frágil e divino de Jesus, ou realmente existem algumas heresias e exageros no filme? Se assistiram, responde, se não, a gente tem outra pergunta. Eu assisti uma única vez, achei o filme muito interessante, né? Ele retrata muitas verdades e também muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, como, né? Porque realmente é baseado em história, como o pastor disse aqui, histórias são pistas, etc. Tal. Agora, e nós estamos lendo a Bíblia, a palavra viva que nos revela realmente a figura de Cristo, né? Pastor Eduardo, chegou a assistir como historiador? Sim, uma vez, há falhas comuns, porque a verdade é um produto de evangelismo, é teologia romana, né? A deificação de Maria está implícita claramente ali, e a deificação de Maria é uma obra satânica e diabólica, uma vez que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e o único salvador da terra, e não há salvação em ídolos, não há salvação em Maria. Nós a amamos, Maria merece o nosso amor, ela é bendita entre as mulheres, ela é magnânima, porque foi a mãe, né? Foi a escolha do ventre a ser gerado o Messias, mas não é a nossa salvadora, não intercede por nós, não aceita nossas orações e diz para mim e para você nessa manhã: fazei tudo o que meu filho vos Ela não disser. é onipresente, né? Também não não pode é ouvir onipresente. o italiano agora, o alemão e o japonês ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E nós a amamos muito, não queremos ser vítima. Aliás. Não queremos ser vítima de acusações indevidas, nós amamos muito. Todavia não a deificamos. Nós sabemos quem ela é e sabemos quem Jesus é. Eu gostaria só de corroborar a palavra do pastor aqui sobre o sermos Jesus. Quem tem alguma dúvida nisso, leia Gálatas 2:20, onde está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, viverei na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou pelos meus pecados. É possível, pastor Enoque, ter a Cristo como inspiração, mas não como modelo de vida? Sim, tem pessoas que não seria o correto. Uhum. Não seria o correto, porque na realidade
A Bíblia diz que Jesus, tudo que Jesus fez e ensinou, ele primeiro fez para depois ensinar. Hoje muitas vezes as pessoas ensinam, né? Se você olhar, por exemplo, o tutor, ele muitas vezes ensina, mas não exige, ele ensina algumas coisas. O pai, por exemplo, é diferente, ele dá exemplo, ele conduz mais, ele usa a vara. Então, na realidade, é impossível. Existem pessoas que realmente têm inspiração, etc, tal, mas não vivem, e nós temos que viver, porque se não vivemos, então não podemos confirmar aquilo que cremos, né? Pastor Eduardo, exatamente. Você entendeu a pergunta, Eduardo? Sim, aqueles que têm uma boa inspiração em Jesus não são cristãos. O cristão não é aquele que convence a si mesmo de uma teologia. O cristão não é aquele que comunga com uma ideia. Cristianismo não é uma ideologia. Cristianismo é uma vida. O cristão é a habitação da divindade. Só é cristão quem morreu. Quem Jesus não vive nele, isso não é cristianismo. Nós precisamos denunciar isso o tempo todo. Cristianismo não é uma religião onde você está tentando seguir a Deus. Cristianismo é Deus em você, Deus em mim. Não é eu que quero seguir Jesus, não. É muito mais do que isso. Eu quero seguir porque ele vive em mim. É por isso que nós temos a palavra dizendo: na verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, porque isso só é possível quando morre a carne e nasce o espírito. E é por isso que também Jesus disse, com todas as letras para todos nós: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna e nunca mais terá sede. João 4,14. Então nós precisamos dessa experiência de vida, de novo nascimento. Aí nós vamos nos arrepender da mentira, não vamos mentir. Nós vamos arrepender do adultério, não vamos fugir do adultério, vamos fugir do pecado, vamos vencer o mundo. Porque não é o mundo, mas nós é que vamos vencer o mundo. E aí nós vamos poder viver Gálatas 2:20. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ressuscitado. Só encerro, imploro misericórdia para encerrar com essa frase. Ressurreição espiritual. Os homens precisam ser ressuscitados espiritualmente. Foi por isso que Jesus ressuscitou dos mortos, para que a minha vida fosse ressuscitada espiritualmente. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Melhor, Efésios 2:6, desculpe. Efésios 2:6. Então estejais firmes e não tornar a voltar ao jugo da servidão do pecado. Muito bem, encerrando o nosso debate de hoje e da semana, as considerações finais dos nossos queridos pastores e debatedores de hoje. Pastor Enoque, sua consideração final, já agradecendo, né, a sua presença aqui conosco mais uma vez. Agradeço esse momento aqui de um rico debate, só lembrando que estamos penhorados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos selados. Tem muita carta aí que não tem um selo, não vai chegar, vai voltar. Então aquele que realmente está selado, penhorado pelo Espírito Santo de Deus, está garantido, não é? Então não é somente crer intelectualmente, mas ter Jesus e ter uma forma de vida condizente com a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Eduardo, a você, Samuel França, toda a rádio Nova Estação, essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos que nos estão ouvindo, e tenho certeza que você será ricamente abençoado continuando ouvindo essa rádio. Muito obrigado. Pastor Eduardo Gomes, obrigado pela presença. Eu que agradeço o pastor Enoque, agradeço a rádio Nova Estação, agradeço o irmão Samuel, a Rina, nossa intercessora, porque a palavra de Deus foi levada a muitos corações esta manhã. Viva a palavra de Deus. Você não vai viver porque você é bom, não. Eu não sou bom, ninguém aqui é bom, mas porque Ele nos amou e nos lavou no seu sangue. E eu deixo para todos os ouvintes 1 João 2, 5 e 6. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos em Jesus. Aquele que diz que está em Jesus também deve andar como Ele andou. Que a paz do Senhor transborde na sua família, em nome do Senhor. Muito bem, a você que ligou, você que participou, que nos deu esta grande audiência, muito obrigado, um ótimo final de semana. Amanhã estamos de volta, não é? Mas amanhã nós não temos debate. Na segunda-feira, um outro tema. Eu queria encerrar, e tem aqui um texto que eu quero narrar aqui, um texto, logo em seguida, o pastor Enoque estará nos levando em oração e o pastor Eduardo Gomes impetrando a bênção apostólica. Esse texto diz assim: Jesus não foi daqueles que se destacaram por um certo tempo para depois desaparecerem nas brumas da história. Seu nome não é como o daqueles que aparecem em todos os jornais e poucos anos mais tarde jazem no esquecimento. Ele é o primeiro, o Criador deste mundo. Ele é o último.
Quando todos tiverem desaparecido, os ídolos e os deuses, as religiões e as ideologias, os grandes pensadores e os que edificaram impotentes obras arquitetônicas ou sufocantes masmorras, quando todos eles tiverem sumido das sacadas de seus palácios, quando tiverem caído de seus pedestais, quando tiverem perdido seus altos postos e tiverem virado pó, esquecidos, sumidos, afundados, quando todo este mundo sucumbir, Jesus existirá para sempre. Você não irá mais encontrar os deuses e os ídolos, os de antigamente e os de hoje, mas a Jesus você vai encontrar sempre. No final da história está Jesus, também da história de sua vida depende de você. Pastor Enoque. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Colocamos a todos os nossos ouvintes diante do Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los grandemente e que nesse tempo aqui possamos ter cada vez mais, ó Deus, a Tua palavra que transforma, que muda, que vivifica nossas vidas. Colocamos nossas vidas diante de Ti, Te agradecemos por esse programa, por todos aqui que compõem essa rádio e todos os nossos ouvintes também, em nome de Jesus Cristo, amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão viva com o Espírito Santo, seus dons e ministérios, seja com todos aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor, em nome de Jesus.